Coelho, tenho 21 anos, comecei a trabalhar com jornalismo através da comunicação comunitária no Rio de Janeiro. Meu primeiro passo dentro do jornalismo foi o Voz das Comunidades, que é um jornal do Rio de Janeiro, né, criado no Complexo do Alemão, e hoje já atua em mais de 15 favelas, com jornal impresso, com portal, e o portal consegue cobrir mais favelas do que 15. O meu interesse no jornalismo, pelo jornalismo, começou em 2011, quando eu conheci o Voz através do Twitter. Eu era muito nova, comecei a pesquisar mais sobre a história do René, porque foi bem na época que o René é o editor-chefe do jornal, então foi bem na época que o Voz ficou muito conhecido nas redes sociais, na mídia, tanto na imprensa convencional quanto na alternativa, por ser um jornal que estava mostrando o que de fato estava acontecendo no Complexo Alemão durante a ocupação, né, a chegada da unidade de polícia pacificadoras no Complexo Alemão. Eu queria saber um pouco mais do que era o Voz, o que o Voz fazia nas favelas do Rio, para além da questão da violência, né, que já estava sendo muito noticiado. Inclusive, muitas informações que a imprensa, a grande mídia, Jornal Nacional, outros jornais, inclusive da Record, pegaram informações que foram cedidas pelo Voz, pelo próprio Voz, que estava dentro da favela, né, noticiando o que estava acontecendo. E na época o Jornal Nacional até ganhou um prêmio pela cobertura incrível que eles fizeram, mas muitas informações foram cedidas pelo Voz. Isso despertou também um interesse meu para conhecer ainda mais o jornal, o que era esse jornal. E todo o trabalho que ele fazia, porque era muito social e eu sempre fui muito apaixonada por essa pegada do social, principalmente se tratando de favela e periferia. Mas isso era 2011 e eu sou de Belo Horizonte, nascida e criada numa periferia aqui de BH, um bairro periférico que é o São Gabriel. E como eu era daqui, não tinha muito essa realidade de ir para o Rio e conhecer o Voz de perto, ou o René de perto, ainda mais o jornalismo, né? Por ser muito nova. Eu ainda tinha na minha cabeça que um dia eu só ia entrar para o jornalismo se eu tivesse um diploma. E quando foi em 2014, o René lançou um livro junto com a jornalista, que inclusive é mineira também, Sabrina Abreu. O nome do livro é A Voz do Alemão, e ele lançou, um dos lançamentos foi aqui em Belo Horizonte, numa faculdade, e era tipo uns 2 dias antes do meu aniversário. Eu queria muito conhecer o René e ler esse livro, porque era a minha oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o Voz, um pouco mais sobre as favelas do Rio, jornalismo comunitário, e nisso já estava ali toda, né, cheia de interações com o René no Twitter. De 2011 entre 2011 e 2014 foi quando ele lançou o livro. E a gente se conheceu, a gente trocou muitas ideias. Foi engraçado que no momento que ele fez a dedicatória, ele já sabia o meu nome, ele colocou o @, que é o nome que eu uso no Twitter. Enfim, a gente já estava muito conectado ali. E a partir disso, eu lendo o livro, despertou ainda mais o interesse. Foi quando eu falei, agora eu quero jornalismo, porque até então eu tinha uma dúvida se o que eu queria para minha vida era o jornalismo ou ser comissária de bordo. E ali eu tomei a decisão de que eu queria muito jornalismo, assim, eu queria muito trabalhar com favelas, com social. E foi quando em 2015 o René voltou para Minas Gerais, conversou comigo falando de uma equipe que ele queria montar. Hoje essa equipe é a equipe de colunistas, mas na cabeça dele o projeto ainda não estava muito bem estruturado. Então ele me apresentou a proposta de representar pessoas de Minas Gerais que queriam entrar para o jornalismo. O Voz sempre foi construído por mãos de jovens. Então o René começou com 11 anos, num jornalzinho no Complexo do Alemão, pequeno ali, para denunciar os problemas da rua dele, foi crescendo. Então ele sempre acreditou muito no potencial da juventude. E nisso a gente já tinha trocado algumas mensagens e eu já tinha mandado até redações que eu fazia, que eu estava treinando redação para passar no Enem, né? E para entrar numa faculdade futuramente. Então eu já tentava muito, isso com 16 anos, então eu já tentava muito treinar, eu já ficava treinando muito a minha redação. Eu já tinha compartilhado com ele, então ele já sabia mais ou menos a pegada de texto que eu tinha, a visão social. Claro que eu não tinha um texto
jornalístico, né, óbvio, porque eu tinha zero experiência, mas ele já tinha entendido que a pegada que eu tenho é a pegada que o Voz queria. Foi quando ele decidiu que ia ter essa equipe. No primeiro momento eu neguei, porque era muito distante para mim ainda essa realidade de ir para o Rio, de entrar para o jornalismo. E aí, uma semana ou 2 semanas depois, ele e uma outra pessoa do jornal tentou de novo me convencer, eu acabei entrando, virou a equipe de colunista e 1 ano depois, se eu não me engano, eu comecei a coordenar essa mesma equipe que eu entrei para fazer parte. Hoje ainda eu coordeno. Já estou há 5 anos no Voz. Então, durante esse processo, eu entrei como colunista. Eu tinha uma coluna bem específica, assim, eu tratava mais das questões sociais. Então, meu primeiro artigo foi falando sobre intolerância religiosa e, claro, englobando sempre as pessoas da favela, uma linguagem sempre muito acessível, trazendo a realidade das pessoas para o meu texto. Isso eu falo aqui hoje com muita clareza do que eu fazia, mas ali eu estava só fazendo por visão social mesmo. Eu não sabia, de fato, quão era importante esse meu pensamento para o jornalismo. E aí, de repente, eu comecei a fazer matéria, comecei a ir para o Rio e, desenfreadamente, eu já estava muito envolvida com as favelas do Rio, cobrindo quase tudo, indo e voltando no ensino médio ainda. Então, as minhas matérias elas eram corrigidas pelos meus professores da escola que eu estudava aqui em BH. E não mudei para o Rio, mas fiquei indo fiquei nessa ponte aérea. Quando foi em 2017 ou 2018, final de 2017, início de 2018, se não me engano, eu comecei a fazer freelas para outros lugares. Então, eu entrei para a ponte de jornalismo, eu já tive uma coluna de direitos humanos na revista Carta Capital, trabalhei como comunicadora e articuladora social no Observatório do Funk, aqui em Belo Horizonte. E na Ponte eu cobria muito violação de direitos, né? A Ponte é um portal de direitos humanos, justiça social e segurança pública. E na Carta eu tinha uma coluna de direitos humanos, mas uma pegada mais nacional, assim, não era tão segmentado igual o Voz. É muito concentrado no Rio, a Ponte era concentrada em Minas, o Observatório também, mas a Carta era um artigo, era uma coluna mais ampla. E depois de todo esse processo, trabalhando como freelancer, fazendo matérias para outros lugares, dentro dessa área dos direitos humanos, que eu sempre fui muito apaixonada, inclusive a própria barragem foi um ponto de partida, assim, para eu saber o que eu queria fazer da minha vida dentro do jornalismo, assim, um eixo que eu queria seguir. E foi através de um curso que eu fiz na Brage que eu tive uma noção que eu queria que eu quero muito trabalhar com jornalismo investigativo dentro dos direitos humanos, mas neste momento eu também estou num lugar super importante para mim, assim, enquanto mulher preta, periférica, que começou na comunicação comunitária, que ainda está na comunicação, querendo ou não, né, de favela, mas que hoje eu estou trabalhando no G1, portal de notícias da Globo, e que tem sido muito importante também aprender muito com o que a empresa pode agregar na minha vida, mas também levar todo o meu conhecimento desses territórios, toda essa diversidade para dentro do G1. E assim, falando da minha experiência dentro de cada lugar que eu ocupei até hoje, que eu trabalhei, né, até hoje, da Ponte, da Carta, do Voz, do G1, do Observatório, tudo me deu um conhecimento muito bacana, mas também uma noção do que eu quero dentro do jornalismo, assim, quem que eu quero ser para o jornalismo e para as pessoas que eu quero conversar, né, que seja um leitor, um telespectador. E na Ponte, por exemplo, cada um é muito diferente, assim, tem uns que parecem um pouco mais, né, tem uma pegada mais de direitos humanos, mas todos são muito diferentes. A Ponte, por exemplo, é um portal que foi criado em São Paulo, então eu era a única que estava representando a Ponte em Minas Gerais. Então, para mim foi algo muito novo, eu sempre fui muito admiradora do portal. E quando eu comecei a cobrir, eu lembro perfeitamente que foi muito de repente, assim. Eu já acompanhava o trabalho da Maria Tereza, da Maria Carolina Trevisan, do Arthur, de uma galera que passou pela Ponte e ainda está na Ponte. E eu lembro que a primeira matéria que eu fiz, na real era para ser uma matéria, mas acabou virando um artigo de tão revoltada que eu fiquei com a situação, que foi no Carnaval de Belo Horizonte. E
todo mundo gritando fora Bolsonaro, né? Assim, um carnaval enquanto um ato político, e tá tudo bem. Mas a polícia tentava censurar de várias formas e foi muito violenta, muito truculenta. E no meio disso tudo, tinha mulher que estava morrendo, tinha mulher que estava sendo esfaqueada, mulher que estava sendo estuprada. E ninguém falava disso de uma forma muito aprofundada ou com uma delicadeza, com um olhar mais sensível. Então eu mandei para a ponte a pauta, estava super indignada com o que estava acontecendo e bombou, teve um retorno interessante, assim, a gente conseguiu mexer um pouquinho na estrutura, assim, de mostrar para a galera de Minas, mesmo que a Ponte seja um portal muito conhecido em São Paulo, para a galera de Minas, de que, olha, é isso aqui que estava acontecendo no Carnaval, não era só a galera gritando fora Bolsonaro ou só a censura, tinha muita coisa acontecendo. Então, a partir disso, eu comecei a perceber também que era um problema de segurança pública, assim, uma falta de investimento na segurança pública. Então, os pontos de ônibus, e nisso eu fui colocando tudo no artigo, então é sempre bom ter esse olhar muito sensível, assim, para as pautas, mesmo que seja uma coisa... um assunto só, você vai desencadeando. Eu tinha muito essa liberdade na ponte, de a partir de um ponto eu vou desencadeando outras coisas. Então, quando eu falava de uma mulher que foi estuprada no Carnaval, eu também tinha dados de que a polícia não estava dando conta de estar em todos os pontos de ônibus, por exemplo, ou da maioria, porque os pontos de ônibus em Belo Horizonte, onde as pessoas estavam conseguindo pegar ônibus, era super isolados, assim, escuros. Então, para a mulher fazer aquele trajeto, né, ou ficar ali sozinha, era realmente muito perigoso. Então, a gente foi colocando tudo isso dentro de um texto e foi bem interessante, assim, o feedback que a gente teve depois. E na carta eu trabalhei na carta com uma galera, eu falo que é um bonde muito maravilhoso, que foi o Raul Santiago, Jefferson Barbosa, Wesley, uma galera muito, muito, muito bacana. A Nina, que manda muito bem na tecnologia, mulher preta da Baixada Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E a gente era um grupo do Perifa Connection e que tinha um espaço dentro da carta. Então, cada um tinha sua coluna, cada um tinha sua área. Eu era mais dos direitos humanos cobrindo nacionalmente, assim. Mas era bem interessante, porque era um espaço diferente, era um público diferente, já era mais... Até o público era amplo, né? E o observatório também já era uma outra pegada, que eu já estava ali enquanto comunicadora, eu fazia um trabalho mais interno e de articulação. Então, toda a articulação que eu aprendi a fazer no Rio de Janeiro, eu trouxe ela aqui para Belo Horizonte. Então, a gente está em contato com as favelas e com a galera que enfim... usufruem, né, do trabalho do observatório, que a gente tem uma incubadora que prepara jovens MCs para o mercado de trabalho. Então, foi bem interessante todas essas experiências que eu tive. E dentro do Voz, foi onde eu me descobri, onde eu me descubro até hoje. Assim, eu ainda tenho um coraçãozinho, um pezinho ainda dentro do Voz. E eu me descubro até hoje enquanto Gabi Coelho, enquanto jornalista, enquanto pessoa que erra muito, mas também quer acertar muito e sempre está tentando acertar muito, porque entende qual que é o público que eu quero conversar, a necessidade desse público que eu estou conversando e o quanto a gente representa e o quanto a gente pode potencializar essas pessoas. O diferencial do Voz das Comunidades, na verdade, que não é colocando ele num lugar melhor ou pior que outros coletivos, outros jornais, principalmente comunitários, porque tem uma galera do Rio de Janeiro que tem feito um trabalho muito bacana e que é referência para a gente também, falando aí do Fala Roça, do Coletivo Papo Reto, do PPG Informativo. E aí eu coloco essa galera também, não só o Voz, mas o nosso diferencial, assim, enquanto comunicação comunitária, é de entender o quanto a gente representa, né? Eu sempre falo isso de representar e de potencializar os espaços. Então, por exemplo, a gente tem total consciência de que é importante denunciar tudo que está acontecendo dentro das favelas, né, as violações de direitos. Eu falo muito de é importante denunciar que tem sangue escorrendo nos becos, mas jamais esquecer que a violência não define o que a gente é, o que esses espaços, né,
são e o que esses espaços representam para a sociedade num todo. Então, esse é o diferencial da comunicação comunitária, do Voz das Comunidades, porque é mostrar as questões da segurança pública, mas também é falar de empreendedorismo, de meio ambiente, e seja fazendo críticas ou mostrando o lado bom, né, cobrando o poder público ou enaltecendo o quanto os moradores da favela têm um trabalho muito maravilhoso, têm uma vivência muito maravilhosa. Então é de mostrar o real, assim, a gente mostra o real, mas entendendo com quem a gente está dialogando, o quanto a gente tem que ser responsável na hora de noticiar, né, determinados assuntos. Aliás, determinados assuntos não, todos os assuntos. A gente leva muito a sério o que a gente faz. Então, a entrega para os nossos leitores, né, falando do Voz, ela tem que ser feita com um compromisso e com uma consciência de território, de classe, de raça muito, muito, muito forte. O jornalismo erra muito ao retratar né, as favelas e as periferias de uma forma assim, irresponsável. Eu falo irresponsável porque quando as pessoas falam assim, a mídia só mostra a favela de uma forma negativa, eu fico perguntando o que é essa forma negativa. Porque você está falando que teve um confronto, o que é? Infelizmente é negativo, né? Um confronto entre grupos armados. É negativo. Mas como que a imprensa, né, a mídia no geral, noticia isso? E aí eu não acho que não entra o negativo ou o positivo, é a responsabilidade mesmo. É a tentativa sempre, de todos os dias, fazer o exercício de não criminalizar ainda mais esses lugares que já são tão marginalizados, tão criminalizados. Eu sempre falo isso, da responsabilidade que a gente tem nas nossas mãos. Independente se eu tô fazendo uma matéria no Voz das Comunidades sobre o Complexo Alemão ou se eu estou no G1 fazendo uma matéria sobre o aglomerado da Serra, que é uma favela aqui de Belo Horizonte. Eu vou fazer com o mesmo compromisso, independente se existe uma linha editorial diferente da outra, tem que ter essa consciência do que eu estou fazendo com o jornalismo. De quem está lendo esse texto é a pessoa que está dentro da favela e ela não tem que se sentir criminalizada. É um peso muito grande que a gente tem nas nossas mãos, assim, enquanto comunicador. Os lugares onde a gente trabalha é um espaço para que a voz dessas pessoas sejam ouvidas. Então, independente do que está acontecendo lá, seja algo muito bom, algo muito ruim, de ser responsável o tempo inteiro e fazer um exercício diário de fazer um jornalismo diferente diariamente. Quando eu me coloco, né, nesse lugar de defender isso, de querer trabalhar com direitos humanos, de falar de raça, falar de classe, falar de tocar na ferida muitas vezes, eu sou muito taxada como ativista, como militante, como esquerdista, e tá tudo bem, as pessoas falem o que elas quiserem falar. Acho sim que eu tenho um lado meu que é ativista, mas eu falo sempre que o meu ativismo é o jornalismo. Teve uma situação que me chamou muita atenção assim, no Twitter, que eu já passei por vários episódios, assim, eu sou muito engajada no Twitter, eu uso muito o Twitter. Então, já passei por vários ataques, elogios, gente me chamando de esquerdista, de ativista, mas de uma forma pejorativa. E recentemente a gente, infelizmente, perdeu uma menina de 8 anos no Complexo do Alemão. Ela foi baleada no Rio de Janeiro, supostamente pela polícia, né? Testemunhas que estavam na fazendinha, uma localidade do complexo, disse que a bala partiu de uma arma de um policial e ela foi atingida nas costas dentro de uma Kombi. E é uma menina de 8 anos, então vou denunciar isso de que forma, assim, vou noticiar isso de que forma, se não me indignando, assim, falando das redes sociais, né? Claro que tem que ter um equilíbrio na hora de escrever a matéria e tudo mais. Mas eu uso muito as redes para isso, assim, para mostrar o que está acontecendo nesses lugares. Mas
levando um certo embasamento, assim, levando dados, informações, levando inclusive o posicionamento da própria polícia. Então, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste, eu expus o caso, o Voz estava cobrindo, outros coletivos, outros jornais de favelas do Rio estavam cobrindo, eu acompanhando e publicando nas minhas redes, e veio uma enxurrada de ataques, assim, de perseguições, principalmente de eleitores do Bolsonaro, e que enfim, e não só do Bolsonaro, mas do Wilson também, que é o governador do Rio de Janeiro, porque quando a gente fala de uma criança de 8 anos que foi baleada no Complexo do Alemão, a gente está falando, né, de uma política pública com zero qualidade para essas pessoas. Não é comum e a gente não tem que banalizar esse retrocesso que o nosso país está vivendo. Então, tem um limite entre jornalismo, o que é ativismo e o que é jornalismo. E como eu falo que a minha militância é o jornalismo, então é através dele que eu vou tentar pautar as minhas causas, pautar as minhas questões, levar um olhar mais social para dentro dos assuntos que eu estou trabalhando, mas sempre com muita coerência, e me aprofundando no assunto e também mostrando que dá para fazer jornalismo consciente, seja nas redes sociais, seja nos portais, no impresso, na TV, no rádio, mas sem se anular do que está acontecendo no Brasil, principalmente neste cenário tão sombrio que a gente tem vivido.